Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereador Raimon protocola pedido junto ao MP Federal para que leis de autoria dele sejam cumpridas pela Prefeitura. O prefeito Marcelo Crivella, ele tem ignorado essas leis. Na verdade, não acontece só com a produção legislativa do nosso mandato, mas é uma coisa quase que constante. Os mandatos todos reclamam muito disso. CPI do Sisreg da Câmara do Rio ouve nesta terça-feira diretores do sistema de regulação. E o mundo comemora nesta terça-feira o Dia de Conscientização do Autismo. Não saia daí, a gente volta já. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a iniciativa do vereador Raimon, que nesta segunda-feira protocolou um pedido junto ao Ministério Público Federal. O parlamentar quer que o MP acione judicialmente a Prefeitura para que 5 leis de autoria dele, aprovadas na Câmara do Rio, passem a ser cumpridas pelo prefeito Marcelo Crivella. Nos últimos 2 anos, o vereador Raimon teve pelo menos 5 projetos aprovados pelos parlamentares e sancionados pelo prefeito Marcelo Crivella. Só que eles nunca saíram do papel. Uma dessas leis acaba de forma imediata com a dupla função dos motoristas que ainda acumulam a função de trocador, ou seja, mexendo com dinheiro. Ela foi publicada no Diário Oficial no dia 18 de dezembro de 2017. Há ainda a lei que obriga os bancos a receberem pagamentos de contas de serviços públicos como água e luz nos guichês de caixa dentro do prazo de vencimento. Outra lei dispõe sobre a regulamentação do comércio ambulante na cidade. O vereador Raimon é um dos autores da lei que institui a Política Municipal para a População em Situação de Rua. E, por fim, tem a lei que regulamenta a construção de depósitos para armazenamento de mercadoria dos comerciantes ambulantes. O vereador Raimon protocolou um pedido para que o Ministério Público acione judicialmente a Prefeitura. O objetivo é que essas 5 leis saiam do papel. Nós aprovamos leis importantes para a cidade, leis que atendem às expectativas de profissionais, mas que atendem à expectativa da sociedade num todo, e o prefeito Marcelo Crivella, ele tem ignorado essas leis. Na verdade, não acontece só com a produção legislativa do nosso mandato, mas é uma coisa quase que constante. Os mandatos todos reclamam muito disso. O vereador deve se encontrar ainda nessa semana com um procurador. Nós temos um pedido de audiência com o procurador-geral e ele tem tido dificuldade de marcar essa audiência pública por conta de muitas agendas. Então, qual foi o caminho que nós tomamos? Nós fomos hoje ao Ministério Público, protocolamos, né, o pedido, né, o pedido está protocolado. Esse protocolo chega às mãos do procurador e, assim, de maneira casada, o nosso pedido de agenda está colocado, o protocolo está feito e quando o procurador nos atender, certamente ainda essa semana, nós vamos então, na verdade, referenciá-lo com mais objetividade daquilo que nós queremos que ele faça em prol da cidade, acionando a justiça contra a prefeitura que não tem cumprido as leis. Já está em vigor lei aprovada na Câmara do Rio que garante assistência e apoio às famílias de dependentes químicos. Alunos de escola de Marechal Hermes visitam o Palácio Pedro Ernesto em mais uma edição do Projeto Carioquinha. Estudo técnico da UFRJ sobre desastres naturais é apresentado a vereadores da CPI das enchentes. E Câmara do Rio realiza sessão solene em homenagem à sociedade religiosa Suquio Maicari. E uma lei aprovada na Câmara do Rio prevê a obrigatoriedade de avaliação psicológica dos alunos da rede municipal. A iniciativa é do vereador Ítalo Ciba. Eu converso hoje com o vereador Ítalo Ciba, que é o autor do projeto de lei, que agora é lei, que prevê a avaliação psicológica dos alunos da rede municipal de educação a cada início de ano letivo e também no início de cada semestre. Vereador, eu gostaria que o senhor nos falasse da importância desse projeto de lei, que agora é lei. A importância, todo mundo está vendo aí o que aconteceu em São Paulo, e essa lei foi criada baseada lá na Taça da Silveira, aquela barbárie que houve lá, aquele elemento, matou 12 crianças. E
criança que eu conhecia, como eu conhecia também o elemento. Se esse monstro tivesse passado pela avaliação, que ele foi aluno do colégio, e o que acontece? Eu estou cobrando o prefeito que ele bote em prática, até mostrei para ele a quantidade de psicólogos que tem na área, dentro da prefeitura, desviado de função. E mostrei para ele, caso não tenha condição de botar um em cada colégio para fazer essa avaliação, que criasse um núcleo, botasse os professores mesmo, alguém não percebesse alguma coisa, encaminhasse essa criança para que se evite mais uma tragédia como aconteceu em São Paulo, já aconteceu no Piauí, o Rio de Janeiro foi o início, Piauí, Salvador, agora em São Paulo. A tristeza que é para o nosso país, vendo um monte de criança morrendo com um futuro pela frente. Com certeza esses psicólogos darão toda uma atenção especial a cada aluno, né, vereador? Com certeza. Percebeu alguma coisa? Se trata, o mal no início tem cura. Quando o mal atinge o seu grau máximo, não tem jeito. Aí acontece essas tragédias que nós estamos vendo aí. Vereador, muito obrigada pela sua entrevista, eu agradeço e voltamos ao estúdio. A lei do vereador Ítalo Ciba foi aprovada em outubro de 2017, mas até agora não foi regulamentada pelo prefeito Marcelo Crivella. A CPI do Sisreg faz nesta terça-feira mais uma reunião. Confira agora as atividades previstas para esta semana no Legislativo Carioca. Terça-feira, dia 2 de abril, realização do grupo de trabalho para discutir o projeto de lei que institui o Marco Civil do histórico Carnaval de Rua da cidade do Rio de Janeiro. Também na terça-feira, dia 2 de abril, audiência da CPI que tem como finalidade investigar e apurar desrespeito ao sistema de regulação do Sisreg. Quarta-feira, dia 3 de abril, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída para investigar e apurar irregularidades no contrato de concessão do município do Rio de Janeiro e o consórcio Linha Amarela, para a elaboração do cronograma para dar início aos trabalhos. Quinta-feira, dia 4 de abril, audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e apurar denúncias de utilização da máquina pública, em especial da Conlurb, com o objetivo de colher o depoimento de testemunhas. Sexta-feira, dia 5 de abril, solenidade intitulada Mulheres com Histórias de Luta. E você vai ver no próximo bloco. Psiquiatra Caio Abujade é o nosso convidado para falar sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Nesta terça-feira, 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data foi criada pela ONU em 2007 para chamar a atenção da população para um transtorno que atinge mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Para falar sobre o autismo, nós recebemos no estúdio o Dr. Caio Abujade, psiquiatra da infância e adolescência e fundador da Associação Caminho Azul, que atende crianças autistas. Simone Braga. Doutor Caio, muito obrigada, eu já agradeço desde já a sua presença aqui e vou começar lhe perguntando o que é o trabalho da Associação Caminho Azul e de que forma ela atua? Primeiramente eu agradeço a presença e o convite. A Caminho Azul ela nasceu de uma necessidade muito importante que a sociedade está tendo, de primeiro a gente ter um centro de especialização, um grande centro, onde a gente une a tecnologia, a ciência moderna e o apoio afetivo e amoroso à família das pessoas com o transtorno do espectro do autismo. Então, essa necessidade de a gente ter um grande centro de atendimento a essas famílias carentes
né? E a partir daí que possa ter um apoio nas áreas de saúde médicas e não médicas, as áreas de cultura, de arte, de apoio e tratamento dos familiares, a assessoria jurídica, a assessoria social, a área de esporte e de desenvolvimento. Então, os pacientes com autismo, eles têm nuances específicas. Você tem desde pacientes muito graves até pacientes leves e geniais. E a gente precisa ter um ambiente onde a gente possa dar assessoria a quem precisa, que tem uma dificuldade de saúde, e ao mesmo tempo a gente promover desenvolvimento de alta qualidade. Quais são os principais desafios do autismo, doutor? Então, a gente tem várias questões importantes. A primeira delas é isso, assim, como trazer a tecnologia, tudo que a gente tem aprendido na ciência para a clínica, né, para o dia a dia daquele paciente, para aquela família que está passando necessidade. As famílias sofrem muito, são condições clínicas às vezes muito severas. Que são vários níveis, vários graus, né? Isso, e o paciente com espectro do autismo, ele passa por situações bem complexas. Ele às vezes não tem uma alteração só no sistema neurológico, ele tem uma alteração multissistêmica, no sistema gastrointestinal, imunológico, no processamento da visão, no processamento da audição, tem alterações... às vezes hepáticas, musculares, mitocondriais. Então, e a gente está aprendendo toda essa sistemática. Então, não adianta a gente ter um médico. A gente precisa ter médico de todas as áreas dando suporte. O segundo desafio é uma questão diagnóstica, né? Porque quando o quadro é mais claro, ou às vezes até mais intenso, que a criança começa a ter alterações logo no primeiro ano, fica mais fácil da família buscar um especialista. Quando há uma alteração de linguagem, muito importante, a criança não desenvolve a fala até 2, 3 anos, a família procura, né, o especialista. Mas tem alguns casos mais leves que as pessoas nem sabem, conseguem perceber aquela situação. Né? E às vezes vai 7, 8, 9 anos, é tido como uma criança preguiçosa, sim, opositora, com dificuldade de relacionamento por conta de uma personalidade, um caráter. Até ter esse diagnóstico, né? Agora, isso, assim, para a gente, antes de encerrar aqui, que eu queria falar com o senhor, o que os pais devem levar em consideração, então, nessa questão, para ter essa observação mais aguçada? Que características? A primeira é a questão da linguagem. Antes do primeiro ano, é muito importante a gente ver criança muito agitada, criança que tem dificuldade para dormir, criança muito instável do humor, com muitas alterações sensoriais, auditivas, visuais. Depois do primeiro ano, um atraso de linguagem, às vezes quadros regressivos, onde a criança estava falando, estava desenvolvendo o cérebro social e depois começou a ter uma perda nesse sentido. E aí, quando começa a ter muitas alterações clínicas, né? Distúrbios gastrointestinais, alergias muito importantes, tem doenças, às vezes, respiratórias, que não melhoram. E a escola, né? O trabalho da sociabilidade daquela criança, a criança que não se relaciona muito bem, né? Que tem uma dificuldade no contato com o outro, né? Um isolamento. E a partir do momento que a família detectar esses sintomas, essas características, o que ela deve fazer? Procurar que tipo de especialista? Classicamente, as famílias procuram ou um neurologista ou um psiquiatra, né? Eu aconselho assim, quando o problema for mais neurológico, né? A criança... procurar um neurologista. Quando for mais comportamental, aí procurar um psiquiatra. Para dar esse suporte, esse acompanhamento. Isso. Doutor, agora teremos no próximo domingo a caminhada, né? Uma caminhada de conscientização, exatamente isso, para conscientizar a população do autismo. Né? A importância dessa caminhada, até lembrando aqui que a vereadora Tânia Basso tem um projeto de lei, né, que tomba como bem de natureza imaterial da cidade a caminhada em prol da conscientização do autismo, né, para a gente ver como é importante estar sempre nessa luta. Isso é muito bonito, né? É a sociedade se unindo, né, em prol de uma causa. O ser humano, ele tem isso, né, dentro dele. Não é uma coisa só de famílias que enfrentam ou de profissionais que lidam com essas dificuldades. A gente vê que é uma caminhada onde a sociedade se coloca e é muito importante, a gente convida a todos, né, no dia 7, às 9h30, no posto 12, no Leblon. Ela é a segunda caminhada em volume de pessoas do mundo,
né? Esse Dia Internacional do Autismo, que é o dia 2 de abril, que não é o dia da caminhada esse ano, por não ser um final de semana, ele acontece mundialmente. A gente só perde para uma caminhada americana e o objetivo esse ano é a gente bater esse recorde, né? A gente conseguir superar isso. Então isso mostra a união. O brasileiro ele é um povo afetivo, ele é um povo amoroso. Isso é muito importante para a gente desenvolver as crianças, para a gente cuidar das pessoas. Então a gente convida a todos, vai ser muito lindo, é sempre muito bonito, todo mundo vestido de azul. É maravilhoso, já acompanhei a primeira, que foi ano passado, e com certeza as pessoas têm que participar. É aí que a população mostra também o seu apoio, né? Sim, exatamente. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. E nós voltamos com você, Ingrid. As semifinais do Campeonato Carioca de Futebol vão reunir Vasco, Flamengo, Fluminense e Bangu. Os jogos acontecem no próximo fim de semana. Nessa segunda-feira, foi dia de gozação entre os torcedores envolvidos na fase decisiva da competição. Tricolores torcendo pro Flamengo? O meu Flusão voltar, claro que estava torcendo pro Flamengo. Foi difícil isso? Foi no finalzinho, acordaram morto, né? Rubro-negros nem tão empolgados assim com a vitória? Ganhar do Vasco é uma felicidade pra gente. É a melhor coisa que tem ganhar do Vasco. Deu a louca no Campeonato Carioca. Essa confusão toda aconteceu porque a regra não é clara. Eu vou tentar explicar. Se o Vasco tivesse ganhado do Flamengo, iria direto para a final do Campeonato Carioca e esperaria o vencedor do confronto entre Flamengo e Bangu. Isso o Fluminense ficaria de fora. Agora, como o Flamengo venceu, mudou tudo. O que vai acontecer agora? Vão ter 2 jogos de semifinais, ou seja, o Vasco não vai para a final. O Vasco vai ter que ir para a semifinal, enfrentar o Bangu, e o Fluminense, que fez a terceira melhor campanha, entrou, se deu bem, por isso que os tricolores gostaram, e vão enfrentar o Flamengo. Aí, desses 2 confrontos, vão sair os finalistas, finalmente, do Campeonato Carioca. Deu para entender? O Flamengo fez a melhor campanha no campeonato agora e está arriscado perder um jogo no sábado, porque é uma grande equipe também, a equipe do Fluminense. Está arriscado a perder o jogo, mas faz parte, né? Eles fazem o regulamento. Regulamento confuso. Muito confuso. Tem que fazer um curso, é complicado. Até agora acho que ninguém entendeu ainda. Não entendi nada. Puta, já é a 4ª vez que vai pegar o Fluminense. Não tem como entender uma regra desse jeito, porque eu acho que o certo era ser o campeão e o que tivesse maior número de pontos. Mas não, já está tudo ao contrário. Complicações à parte, não dá para negar que é sempre bom comemorar um título. Ainda mais em cima do maior rival, ainda mais nos pênaltis. Ó, o vascaíno aquele aqui, ó, olha só, esse daqui, ele tá triste até agora. Não, o outro ali, ó, o de verde. Tá sofrendo pra caramba. Tá sendo muito zoado. Os memes se multiplicavam no WhatsApp. Isso porque a última vez que o Vasco venceu o Flamengo numa final foi em 1988. Hoje é o dia da mentira, mas a maior verdade é que o Vasco sempre é freguês nosso, então isso aí, caraca, como é que eu falo? Já é uma credencial certa, já. A gente pisar no gramado para enfrentar eles, é certo em ser vice. Tudo bem que os tricolores comemoraram a vitória do Flamengo. O Marcelo até entregou a faixa para os rubro-negros. Olha só essa imagem, ó, o tricolor vem dando a faixa de campeão pro Mengão aqui. Que cena essa, né, Marcelo? É meio triste, né? Mas infelizmente tem que acontecer, né? Eles ganharam, agora você vai vir depois botar a minha do Carioca. Não, vai ser não, vamos ganhar de vocês, 2-0. Mas agora tudo volta ao normal. O Fluminense vai com tudo para cima do adversário, responsável pela sua eliminação na semifinal da Taça Rio. No próximo sábado tem o Fla-Flu. No domingo, o Vasco enfrenta o Bangu. Ganhamos a primeira, perdemos 2, agora chegou a nossa vez. Agora nós vamos acabar sendo campeão do Carioca. Agora contra o Fluminense no sábado, 7 horas, vamos ver, né? Porque o time do Marreco, né? Que eles falam que é ganso, cracaço. Isso aqui é menhado, até agora eu não vi nada. Depois de tanta matemática, o importante é que tudo acabe sem violência, como manda a lei do vereador Felipe Michel, que criou a campanha permanente de mobilização pela cultura de paz entre as torcidas do futebol carioca. Cultura que o Cledson e o Peterson já praticam há um tempo. Somos amigos, flamenguista, sou vascaíno, mas a rivalidade é só em campo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.